Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu vou falar mais uma vez com vocês sobre o preenchimento, da ficha de acompanhamento de estágio supervisionado. Eu vi que muitas pessoas estão com dúvida como fazer o preenchimento da ficha corretamente. Se tem que colocar do jeito que foi cadastrado lá no AVA, se as horas têm que ser colocadas daquela forma. E assim, esclarecendo mais uma vez, que eu já até gravei um vídeo falando sobre como fazer o preenchimento. E aí eu venho reforçar nesse vídeo sobre esse preenchimento da ficha. Você não tem que preencher a sua ficha de acompanhamento de estágio de acordo com as horas que você cadastrou no AVA. Você tem que preencher a sua ficha de acompanhamento de estágio de acordo com o plano de trabalho, do seu curso. Por exemplo, esse plano aí é do curso de pedagogia. E aí você tem 150 horas, do estágio de pedagogia. E aí você tem que dividir essas horas seguindo as atividades que estão no plano de trabalho. Aquelas horas que você cadastra no AVA é só para comprovar que você está indo para a escola, Então vamos supor que você cadastra lá no AVA 4 horas por dia que você vai para a escola. Essas 4 horas que você vai para a escola não quer dizer que você tenha que preencher a sua ficha seguindo aquelas 4 horas. A sua ficha de trabalho, ela vai ser preenchida seguindo o seu plano de trabalho. E aí você tem a atividade 1, por exemplo, visita a escola com carta de apresentação. Total aí são 4 horas. Você tem 4 horas para fazer essa visita. E aí você vai colocar lá na sua ficha de acompanhamento. 4 horas, visita a escola com carta de apresentação. Essa segunda atividade, leitura obrigatória e produção de texto. Vocês estão vendo aí que ela tem 13 horas, 14, tem 30 horas e tem 10 horas aí do curso de pedagogia. Vai depender do estágio de vocês. Quem é da pedagogia, que é 150 horas de estágio, vai ter 10 horas para fazer essa atividade 2. E aí você tem que dividir essas 10 horas. Você pode colocar 5 horas de um dia e 5 horas no outro. Você pode dividir essas 10 horas em 2 dias. Ah, mas eu só cadastrei 4 horas lá no AVA. Não tem problema. Não tem problema se você ultrapassar, se você colocar 5 horas ou 6 horas. Porque você pode começar a atividade na escola e terminar essa atividade em casa. Porque o que importa aí é o plano de trabalho. Porque tem atividade aí do plano de trabalho que você não vai realizar na escola, você vai realizar em casa. Por exemplo, leitura obrigatória e produção de texto. Você não vai realizar essa atividade na escola, você vai realizar essa atividade em casa. Até porque essa leitura obrigatória, ela é essencial para a produção do relatório de estágio. Então, essa leitura obrigatória e produção de texto, você vai fazer em casa, não na escola. Então, você pode fazer essa divisão dessas 10 horas aí, no caso da pedagogia, você pode fazer uma divisão em 2 dias, que aí fica 5 em 5. O que é importante na ficha de acompanhamento de estágio é você fechar os dias de estágio. Por exemplo, você cadastrou dia 16 do 8, e aí você tem até o dia 16 do 9, por exemplo, para fechar um mês de estágio. Isso é só um exemplo, Você pode colocar mais dias aí até fechar a sua carga horária. Mas vamos supor que você colocou do dia 16 do 8 ao dia 16 do 9. Então, o que vai ser importante é você fechar esses dias. Você tem que fechar. A única coisa que você vai ter que observar lá no seu AVA não são as horas que você cadastrou, mas sim os dias da semana. E aí você não pode esquecer que o feriado não entra, o final de semana não entra. Você só vai contar de segunda a sexta-feira. Ah, mas eu só vou para a escola 2 vezes na semana. Não importa. Para a sua ficha de acompanhamento, o que vai contar é de segunda a sexta-feira. E aí é o que vai importar, que é o que você tem que se preocupar em fechar esses dias que você cadastrou no AVA, e não as horas. As horas, importantes para a sua ficha de acompanhamento de estágio são as horas do plano de trabalho.
Essa terceira atividade, análise do projeto político-pedagógico, que é o PPP da escola, né? E produção de relatório baseado na análise. Você tem 8 horas para fazer essa análise. Você não vai ficar 8 horas na escola em um dia só analisando o PPP. E aí o que você faz? Você divide essas 8 horas em 2 dias, né? Aí essa atividade 3 você faz essa divisão de 2 dias. E aí fica 4 e 4. Por que fazer essa divisão? Como eu já falei anteriormente, por conta das datas. O que você tem que se atentar na sua ficha de acompanhamento são as datas. As datas é que tem que fechar. Eu posso colocar 10 horas de um dia, tem atividade aqui que eu vou gastar 10 horas para fazer. Deixa eu ver aqui. Relatório de regência. São 10 horas para a produção do relatório de regência. E aí, já fechei todas as datas, só está faltando um dia para ser fechado. Posso colocar as 10 horas do relatório de regência em um único dia? Pode. Pode, porque essa é uma atividade que você vai fazer em casa, a produção do relatório. Você não vai fazer dentro da escola. Então, como eu vou falar mais uma vez, né, para reforçar, o que vai ser importante na minha ficha de acompanhamento? Fechar as datas. Quais são as datas? As datas lá do AVA. A data que eu cadastrei no AVA, tanto que essas datas elas têm que estar dentro da sua ficha de acompanhamento. E aí, se atenta a essas horas para você fazer a divisão. Eu gravei um vídeo anteriormente, tem um vídeo explicando como é que você vai colocar as datas e como você vai dividir as horas. Esse vídeo que eu estou gravando hoje é só para reforçar o que eu gravei anteriormente, para esclarecer algumas dúvidas de algumas pessoas, né?